Em primeiro lugar, parece que o Partido Socialista está muito incomodado com o facto de eu intervir nesta Assembleia. Está muito preocupado porque acha que o dia de hoje, o dia 2 de dezembro, era o dia reservado ao Partido Socialista e só o Partido Socialista poderia falar. O Partido Socialista ocupa o Diário de Notícias à terça, ocupa o Diário de Notícias à quarta e também quer ocupar a Assembleia Legislativa da Madeira à quinta. Muito bem. Eu, em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar o Partido Socialista, na pessoa do seu líder, pela capacidade demonstrada de analisar tão velozmente dos documentos que, em conjunto, têm cerca de 700 páginas. Mas esse cumprimento deixa de fazer qualquer sentido quando verificamos que o resultado dessa análise não passa de um conjunto de disparates e absurdos. O Partido Socialista sentia a obrigação de dizer coisas sobre o orçamento. E como nunca deixou de ser oposição, essa necessidade de dizer coisas só poderia ser de dizer coisas negativas sobre este documento. Por isso, estivemos agora cerca de 42 minutos a ouvir coisas e não passou disso. Aliás, esta estratégia de enviar sinopses dos discursos que se vai fazer para a comunicação social no dia imediatamente anterior tem o condão de tornar as intervenções do líder do PS extremamente previsíveis. Eu diria que é um caminho meio atontalhado e ridículo, de tão infantil que é. Mas da vossa casa, meus senhores e minhas senhoras, saberão melhor do que eu. Apenas deixo uma chamada de atenção. Não basta ler certos e citações de Maquiavel no Google para nos tornarmos príncipes. Para nos tornarmos príncipes não basta ler citações e certos de Maquiavel. E parece que os senhores, ao fim destes anos todos, ainda não assimilaram isto. Bom, vamos à anunciada intervenção do líder do PS, anunciada e acabada de realizar. Gostaria, antes de mais, de agradecer a publicação prévia dessa mesma intervenção, porque a locução que acabamos de ouvir foi de tal forma confusa e mal estruturada que, se não existisse a forma escrita, ninguém a entenderia. Como já referi anteriormente, qualquer análise intempestiva, descuidada e feita em cima do joelho resulta em conclusões erradas, incorretas, irresponsáveis e deturpadas. Isto pode acontecer por falta de capacidade e atenção, por má-fé e politiquice barata, ou pelas duas situações. No caso, em apreço, são ambas. Falta de capacidade e má-fé. Diz o muito ilustre presidente do PS que o orçamento não traz apoios extraordinários e muito menos a fundo perdido. Nada mais falso e incorreto. Basta ver a dotação orçamental da Secretaria da Economia, que só no que diz respeito a investimentos do plano tem previsto 123 milhões de euros, devidamente repartidos em diversas linhas e incentivos. Acresce referir que apenas as linhas criadas na região dão acesso a fundo perdido. Em mais nenhuma região do país isso acontece. De seguida, refere que medidas de apoio ao turismo, anunciadas publicamente, não foram inscritas no orçamento. Bom, aqui entra a má-fé em jogo. Para além dos 22 milhões de euros previstos para a promoção e eventos, esquecidos habilmente pelos senhores, falam de medidas anunciadas e referenciadas no P10 e no Plano de Recuperação. Pois bem, a vossa má-fé cega-vos, mas não queiram cegar aqueles que vos ouvem. As senhoras e os senhores deputados socialistas sabem perfeitamente que o P10 será enquadrado e serve de base para a negociação do próximo quadro comunitário de apoio, cujo envelope final ainda não está disponível.
Em relação ao plano de recuperação, pouco sabemos como procederá o Governo da República. E diz-nos a experiência que serão mais as dificuldades que as facilidades. Por isso, manda a prudência que aguardemos para a habitual eficácia e rapidez da República. Seguem-se agora afirmações, essas sim esotéricas e quase lunáticas, relativas às medidas fiscais propostas no orçamento. Diz o Presidente do PS que as mesmas terão muito pouco impacto. Repito, muito pouco impacto no rendimento das famílias e do tecido empresarial. Espantoso este posicionamento. Verdadeiramente espantoso. Em sede de IRS, a partir de 2021, de IRC, a partir de 2021, a Madeira apresenta as taxas mais baixas do país para todas as empresas. Esgota completamente a capacidade de alteração que a lei permite, 30%. E o Presidente do PS diz que terá muito pouco impacto. Estas palavras, minhas senhoras e meus senhores, encerram um desnorte completo e um total alinhamento da realidade. Em relação ao IRS, os 2 primeiros escalões serão taxados o mínimo possível, beneficiando as famílias de menores recursos. Apenas um escalão mais alto, ou seja, referente àqueles com maiores rendimentos, mantém-se igual. O PS, manhosamente, esquece de referir que o IRS é progressivo, o que significa que todas as famílias verão a sua fatura fiscal baixar. Mas esta verdade, este facto, é omitido de propósito pelo deputado Paulo Cafofo. Porquê? Politicamente não lhe interessa? Não lhe dá jeito? Senhor deputado Paulo Cafofo, um verdadeiro líder fala sempre a verdade e não se deixa emaranhar em meios factos e em meias verdades. Segue-se depois, e aqui permitam-me que perque algum tempo, segue-se depois uma cacofonia acerca do novo hospital, com a habitual e gasta historieta do conluio e da falta de transparência. E aqui percebemos a linha de argumentação que só pode derivar da extrema proximidade que este PS tem ao Governo da República, o que resulta em confusões e precipitações. Nesta matéria, o Presidente do PS confundiu o Governo Regional com o Governo da República, pois, como é do conhecimento geral, António Costa, Mário Centeno e Pedro Cisa Vieira, Primeiro-Ministro, anterior Ministro das Finanças e Ministro da Economia, respectivamente, defendem que, no caso de um concurso público ficar deserto, se avance imediatamente para o ajuste direto, sem abrir novo procedimento, para facilitar, dizem eles. Deve também ter confundido o Governo Regional com o Governo da República, que anda embrenhado em negociatas obscuras sobre o hidrogénio, envolvendo o inefável Secretário de Estado João Galamba. Ainda sobre esta questão dos conluios para servir determinados interesses empresariais, gostaria de recordar ao Sr. Deputado Paulo Cafofo que é a Câmara do Funchal e o Partido Socialista que estão sob investigação do Ministério Público. Mas sobre este assunto ainda, há um aspecto revelador da ousadia, do atrevimento e da dissimulação protagonizada pelo Partido Socialista. Não concebo e não aceito esta forma torpe de fazer política. O PS sempre teve dificuldades em apoiar a construção do novo hospital. Desde a não inscrição no Orçamento de Estado, passando pelo chumbo político deste investimento como projeto de interesse comum, as diversas resoluções acerca do valor da comparticipação, que foram 3 vezes corrigidas em menos de 2 meses, sempre com dificuldades, sempre com problemas, sempre com dúvidas, sempre com maningâncias, sempre com esquemas para se furtar ao apoio desta obra. Uma vergonha absoluta. Acontece que este processo, a cada dia que passa,
torna-se mais tenebroso. Na intervenção sublime que fez há pouco, o presidente do PS Madeira esqueceu-se oportunamente de referir a pouca vergonha que estava montada. Pouca vergonha que, e vénia seja feita ao Partido Comunista, foi evitada neste Orçamento de Estado. Então, vejamos. O Governo da República, do alto da sua esperteza saloia, aprovou uma resolução que basicamente subtraía 70 milhões de euros. Repito, 70 milhões de euros à sua contribuição para a construção do novo Hospital da Madeira. Assim, do nada, poupava 70 milhões de euros. Graças ao PCP, esta situação foi agora corrigida, já que este partido apresentou uma proposta, a proposta 168C, que eliminava esse roubo de sacristia protagonizado pelo Partido Socialista. Mas o que ainda é mais caricato, é que o próprio Partido Socialista confessou e assumiu esta infâmia, porque votou a favor desta proposta. Veja-se a lata destas pessoas. Veja-se esta falta de vergonha. Pela calada, tentam roubar a Madeira. Quando são apanhados, são os primeiros a se chegar à frente. Ouvimos alguma coisa deste PS Madeira? Alguma denúncia do seu líder? Algum murro na mesa? Zero. Zero. E será sempre zero. Porque esta liderança socialista tem sido e será sempre cúmplice das jogadas malandras do Governo da República. Têm estado e estarão sempre do lado do bandido, do lado de Lisboa, contra a Madeira. Este é apenas um episódio, mais um triste capítulo desta infame cumplicidade. Finalmente, a ânsia de dizer coisas leva a contradições insanáveis, próprias de quem acha que tem de dizer mal por dizer, desfazer por desfazer, criticar por criticar, sem argumentos, sem substância, sem critério e sem qualquer tipo de razão. Afirma que não acredita que haverá mais habitação social porque não existirão novas construções, para, no parágrafo seguinte, dizer que 20% deste orçamento é betão. Mas olhe, Sr. Presidente do Partido Socialista, a habitação social constrói-se com betão. O novo hospital constrói-se com betão. Os lares de idosos constroem-se com betão. Os centros de saúde renovam-se com betão. A proteção física das populações faz-se também com betão. Essa sua tirada irrefletida e leviana significa duas coisas. Primeiro, não sabe do que fala. Segundo, ficamos a saber que com o PS a via expresso não seria concluída, a ligação à Ponta do Pargo ficaria como está, as obras de proteção das ribeiras ficariam inacabadas, não existiriam mais lares de idosos, o novo hospital não seria uma realidade, as escolas e centros de saúde apodreceriam, apenas porque o líder do PS apeteceu-lhe dizer que é contra o betão e defende o novo paradigma. Pois, que grande paradigma deve ser? O paradigma das pessoas, diz o PS. Pois, certamente será o paradigma das pessoas sem teto, o paradigma das pessoas sem acesso à saúde, o paradigma das pessoas em escolas decrépitas e a cair de podres, das pessoas sem vagas nos lares de idosos, das pessoas sem acessos viários condignos e seguros. Esse novo paradigma, o paradigma destes socialistas, é voltar há 40 anos, só porque parece moderno e progressista ser contra o betão. Acham que soa bem, é bonitinho e em voga. É muito mau. É muito pouco para um partido que se diz alternativo. Criticar apenas porque sim, sem qualquer matéria, sem qualquer sustentação, fica muito aquém daquilo que se espera do maior partido da oposição. Permita que lhe diga o seguinte: intervenções como a que fez deixam muito a desejar. Em vez de apontamentos importantes,
não passam de desapontamentos irrelevantes. Na vida, não basta ler certos para se ter conhecimento. Há que ler o livro. E em relação ao orçamento, não basta ler o índice. Há que estudar o documento para que a crítica tenha substância, razão de ser e valor. Perderam mais uma oportunidade de se afirmarem pela positiva. Caíram na tentação do escárnio e maldizer sem critério. Não resistiram à vertigem da maledicência boçal que nada acrescenta. É pena. Dá pena ver no que se tornaram. Ou naquilo que, se calhar, nunca deixaram de ser. Muito obrigado.